Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham, por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Vitor. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causa atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas. Que importa distinguir? Uma tem a sua causa na vida presente e outra fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprudência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes? Por quê? Resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que, de dissensões de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem nele os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afliges, e verão, se na maioria das vezes não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, um grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade ou a sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Bom, eu não vou ler o capítulo inteiro, porque é bem grande, né? Bom, mas para nós aqui fica bem claro, né? Nós sabemos de antemão, né, por as dificuldades que a gente passa na vida, né? É claramente verificado por, muito provavelmente, causas do passado. Mesmo porque eu acredito que nem todos nós fomos assim tão difíceis durante a nossa encarnação, né? Mas a gente pode trabalhar por isso sempre, né? Os ensinamentos que a gente está tendo aqui na doutrina espírita nos mostram o caminho correto para amenizar essas situações, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir consertar tudo, mas
a gente pode trilhar caminhos melhores, né? Fazendo caridade, né? Orando bastante, nos modificando e assim vai. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, nós estamos aqui no capítulo. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Estamos no capítulo 17. E aqui, aquele espírito Fábio que desencarnou, e ele teve uma situação muito melhor, né? Porque ele se conformou logo, né? E a passagem dele não foi tão difícil quanto a outra que nós comentamos no outro capítulo, né? Do outro irmão que era até espírita, né? Então, é aquela história, a gente precisa se preparar sempre para isso, porque todo mundo vai desencarnar. E aí eu vou continuar aqui, quando a esposa dele foi levada até o local onde ele estava se recuperando, né? E ela ficou muito agradecida, e agora estava terminando esse contato que foi possível ela ter, porque os irmãos levaram ela até ele, né? Então, vou continuar daqui, tá? A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena, comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio para que presenteasse a companheira. Mercedes, que era a esposa, né, recebeu a dádiva aconchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me: André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos. Quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior da nossa colônia, esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência a determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die, ou seja, sem dia certo. Certa rogativa influía decisivamente no assunto. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com devida consideração. Então vejam que no caso aqui eles estão dando um tempo a mais para a irmã Albina, tá? Então, quer dizer, ela deveria reencarnar tal dia, mas eles estão prorrogando isso. Bom, a gente sabe disso, porque até o próprio Divaldo Roberto, comentou. qual a página? Eu estou na página Por favor, qual a 333. página? 333, Conceição. Obrigada, Tá? Logo obrigada. no comecinho ali. Então, a gente pode ter visto isso com o próprio Divaldo, né? Que eles foram prorrogando, prorrogando, né? Bom, continuando. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Entrara em jogo imperiosa exigência em nossa colônia, examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés do auxílio para a libertação,
A velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, proporcionando-lhe o organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Quem possui, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou: Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. Então, tá, aqui também tem outra lição, né? Melhor a gente ficar de boca fechada lá e procurar não deixar os pensamentos ficarem voando, porque senão todo mundo vai ficar ouvindo o que a gente está pensando, né? E, traçando sintética programação de serviço, acrescentou: Vamos, Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti, pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação. E Jerônimo aqueceu esclarecendo. Agora vamos ver quais são os esquemas aqui, né? Como que é possível isso? A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas a nossas responsabilidades, experimentamos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos pré-julgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência limitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com expressivo gesto de bom humor, prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva, né? Então, quer dizer, você não pode ficar aí mais 50 anos, né? Mesmo porque o corpo físico não vai permitir e aguentar, né? Mas um período X aí que eles podem verificar, a pessoa ainda pode ficar mais um pouco, né? Recordei uma experiência anterior, em que observava certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência do corpo para poder solucionar problemas particulares e compreendia a ação alterada, né? Então, é o capítulo 7 dos Missionários da Luz. Tem esse outro adendo aqui, né? Um outro caso assim. De qualquer modo, porém, a minha surpresa não era desarrazoada. Por quê? Constituíamos comissão de trabalho definido com atividades traçadas por superiores hierárquicos.
No caso a que me reportava, vira amigos da nossa esfera intercedendo junto a outros amigos em benefício de terceiros. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Ou seja, a situação pode vir através de uma prece que é analisada, né? Ou da própria instância superior nos planos superiores, né? Conservando. Roberto, Oi, fale, Roberto, fale. essa menção que ele faz aqui do Missionários da Luz é aquele caso daquele que tinha um menino adotivo até, que ele estava ali no desencarne, já os espíritos estavam até ali, já no preparo para levá-lo, e ele voltou, ele melhorou, lembra? E daí ele virou um Isso, trabalhador, né? No exatamente. filme, É aborda isso. exatamente isso. É bem isso, Leila, bem lembrado. Eu já não me lembrava Daí mais ele se eu não tivesse falado. despertou, isso, Né? ele despertou, daí, É, inclusive, para ajuda, né? Para o trabalho. exatamente. Então a gente percebe disso que é possível eles fazerem determinadas concessões, né? Depende da situação, porque tudo é muito bem estudado, né? Nada pode ser colocado assim de uma hora para outra sem grandes estudos, né? Não existe isso. Então vamos lá. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A dispneia castigava intensamente. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todos, faziam em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos da alma voltada para a sublime fonte de fé viva. Atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos do nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíram eficazmente na execução dos nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, o meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Com efeito, finda a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a inflamação, o que foi atribuído, e de fato, com razões ponderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma. Ficou comovida. As discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela, considerou satisfeita. Como me sinto melhor. Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos.
As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das disciplinas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais que são portadoras. Curioso ou arrisquei. Estamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam à doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: também não. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas, desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília, encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante cumpre, as filhas, seguir o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos do Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais em circunstâncias como esta que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de libertação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopina melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tilintou chamando alguém. Ao passo que a senhora, sim, entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: em breves instantes receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, fazendo-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhes as destras com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: vovó, como vai? Designando o assistente, esclareceu: a súplica desta criança alcançou-nos na colônia espiritual e modificou-se o roteiro. Então vejam só
o poder, né, porque é uma criança de 8 anos, ainda não tem maldade, fez uma rogativa e foi atendido. Olha só, né? Que interroguei, sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuava. Não é neto sanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram à porta, pois o nascimento, após o nascimento, e que Lloyd mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda, ligado à família de Albina. Há alguns séculos, torna ao seio da criatura muito amada, a caminho do serviço apostólico do porvir. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando à enferma que se abraçara a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquiria encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Ó, vovô, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora neste mundo. Albina abraçou, beijou com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muitas saudades dos seus hinos da escola. Tenho louvado o Senhor. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. Pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade. Qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas, colocando-se junto ao leito e na postura de crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz, eu vou para o céu, meu lindo país. Expressava-se em voz, expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas, tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem e, reparando que a sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: Não, vovó, não. A senhora não pode ir agora para o céu, não pode. Deus não deixará. Albina recolheu carinhoso, feliz. E é isto, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: O menino tem razão. Albina não irá mesmo desta vez. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: Que nota você de particular, que nota você de particular em Lloyd? Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar. Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade em véspera da deliverança. Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina em processo reencarnacionista é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de
de Albina em várias missões, e muito cedo ser-lhe-ão continuadores da obra de educação evangélica. Não são espíritos puros, redimidos, mas trabalhadores valiosos com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Então, vejam só como são as coisas, né? Então, eles estão fazendo tudo isso para que a menina possa vir também, né? Apesar da condição infantil, o servo reencarnado pelas ricas percepções que o caracterizavam fora da esfera física, recebeu conhecimento, recebeu conhecimento da morte próxima da vossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço que João é feliz portador. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios nos instantes em que a sua alma lúcida pode operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre comedidos nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e, contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu achava a conclusão de que ainda ali numa câmara de modéstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte, né? Então vejam só que o garoto, né, apesar de ser um espírito pequeno, novo, né, ele percebeu tudo isso quando ele estava dormindo, né? Ou seja, quando o espírito está livre, e aí ele fez as orações para a intercessão, para que a Albina não desencarnasse, para não complicar a encarnação da menina que era companheira dele, que viria para ajudá-lo na obra que deveria continuar, né? Então, vejam como a espiritualidade está atenta a tudo, né? E que nós podemos entender que tudo tem o seu valor, né? Todos esses espíritos, eles sabem daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita, né? Muitas vezes a gente passa situações muito difíceis, mas a gente não pode perder a fé, né? A gente não pode perder a consciência de que a espiritualidade está por perto de cada um de nós, porque afinal, nós aqui, claro, cada um tem lá os seus problemas, mas nós estamos fazendo força para nos colocarmos numa linha daquilo que a doutrina tem nos explicado, né? Então a gente faz coisas erradas ainda, né? Mas a gente tem procurado não errar. Então, os bons espíritos estão sempre procurando minimizar as nossas situações, para que a gente consiga trilhar um caminho mais tranquilo, né? Embora às vezes não pareça, né? Mas essa é a realidade. Eu vou parar aqui, porque aí depois a gente começa o capítulo 18. Mas é muito interessante esse capítulo, né? Para marcar bem a gente, sabendo que a espiritualidade não deixa ninguém desprovido, né? Então, mais uma forma da gente ter certeza de que eles estão sempre do nosso lado. A gente não pode esquecer nunca disso, né? Embora muitas vezes a gente dá umas fraquejadas, né? Que é normal ainda na nossa situação, mas não podemos esquecer desse fato. Eles estão sempre ao nosso lado. Bom, eu vou encerrar aqui, faltam 3 minutos. Quem puder ficar na segunda parte, a gente agradece. Quem não puder ficar, a gente vê
Nos vemos amanhã. E aqueles que não podemos ver amanhã, que tenham uma boa semana, né? Então, eu vou agradecer a todos vocês pela presença, agradecer esses espíritos que estão aqui nos cercando, aprendendo com a gente e também nós aprendemos com eles também pelas intuições, e assim vamos seguindo a nossa vida, né? Pedindo a Deus e a Jesus, olhem por cada um de nós, olhem por aqueles irmãos menos afortunados, olhem pelos irmãos onde esses países em guerra ainda continuam com essas guerras e não tem nenhum bom senso para nós, né? E vamos pedir desta forma que todos esses espíritos olhem pelo nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. A Bia chama a segunda parte? Então, uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Conceição. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.